Eu me chamo Márcia Pieri, sou natural de Ribeirão Preto, tenho 51 anos, sou casada, muito bem casada, com meu primeiro namorado. Tenho 2 filhos maravilhosos, uma menina de 27 anos, que para mim é uma menina, mas ela é casada, psicóloga. Tenho um menino de 16 anos também, uma família muito abençoada. E por conta disso, eu me vi no direito de ajudar as pessoas, né? E a minha advocacia praticamente é colaborativa. Sou advogada, mas uma advocacia colaborativa. No ano de 2007, eu fui conhecer uma comunidade periférica aqui da nossa cidade pela primeira vez e me deparei com uma vulnerabilidade muito grande em todos os sentidos. E como eu fiquei impactada com aquela miséria, com aquela pobreza, né, em todos os sentidos, eu comecei a me dedicar àquela comunidade, que na ocasião era conhecida como Favela do SBT. Ali eu fiquei 11 anos. Nesses 11 anos me estabeleci enquanto organização social e eu vi muita coisa acontecendo ali dentro. Num lugar onde a lei não se faz presente, né? Então a gente precisava de uma certa forma da guarida com os recursos próprios que a gente tinha. E algo que me chamava muita atenção era quando as mulheres em situação de violência doméstica e familiar vinham até a nossa organização, porque tinham crianças cuidadas pela organização, violentadas. A gente não tinha o que fazer, né? Então a gente ficava com essas mulheres, eu me recordo que às vezes até tarde da noite, esperando aquela situação ser amenizada, se aqui uma situação dessa poderia ser amenizada, porque a gente não podia acionar o 190, enfim, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, os equipamentos que a gente tem hoje, né, da rede protetiva, e isso começou a me incomodar demais, não só a mim, como a toda a equipe que trabalhava. Paralelo a isso, a gente ouvia as crianças contar de tudo que viviam dentro de casa, né? Porque a gente ficava com as crianças de manhã e à tarde. E então a gente chegou à seguinte conclusão, que a gente deveria cuidar das mulheres. E então a gente abriu mão, vamos dizer assim, nós entregamos o trabalho de fortalecimento com as crianças e optamos e priorizamos as mulheres. E aí então, desde 2015, que a gente cuida dessas mulheres, né? De algumas mulheres que chegam até a gente. Eu aprendi muito nessa caminhada com as mulheres. Eu não fazia ideia, de fato e de verdade, o que vive uma mulher em situação de vulnerabilidade social. E por isso a gente começou a articular projetos de modo que a gente consiga, dentro da nossa limitação, oferecer para essas mulheres uma promoção integral. Quando eu falo em promoção integral, não significa que a nossa organização, através da nossa equipe, vá salvar e tirá-la totalmente do contexto de discriminação, de violência que ela vive. Mas a gente oferta a ela condições psicológicas, psicossociais, jurídica, o protagonismo em si, né, para que ela mesma consiga se ver diferente, né, e com isso ela tentar dar uma reviravolta na vida dela. O meu modo de ver, como gestora de uma organização que cuida da mulher, a sociedade como um todo, primeiro, segundo, terceiro setor inclusive, que somos poucas, né, do terceiro setor que militam na causa, não existe sensibilidade. Eu acredito que vai ter que acontecer muito mais coisas, infelizmente, para chamar a atenção da nossa sociedade civil,
do nosso governo, do empresariado, eu sinto muito distante ainda para nós. Já avançamos, lógico, né? A gente não pode também jogar tudo fora o que a gente já conquistou, a partir inclusive da legislação Maria da Penha, mas na prática nós estamos muito aquém do que a gente deveria para dar a guarida para essa mulher que sofre violência. Quando eu te disse que eu não fazia ideia, quando eu entrei nessa temática, eu não fazia ideia do tamanho que é o sofrimento de uma mulher que sofre a violência doméstica, familiar, a discriminação de modo geral, a desigualdade, é muito severo, é muito perverso. E com a pandemia piorou, né? Então, essa cultura nossa de acreditar que isso é normal e que está tudo bem, está implícito em todo lar, em cada interior de cada mulher. E essa desconstrução, ela é muito dolorida, né? Porque ela diz respeito a uma mudança de um contexto e todo, né, familiar. E que, via de regra, ela sozinha, ela não consegue fazer isso. Ela vai precisar de ajuda. Entende? Aí entra o papel também da rede protetiva, o papel da família, quando os atores da família contribuem e aceitam, né, de que isso precisa mudar. Eu peço que, sempre nas nossas atividades, eu peço que as mulheres se valorizem, porque nessa cultura, né, machista, parece que ficou impregnado, não em algumas mulheres que estão à frente, que militam e que já tem uma roupagem diferente quando fala no quesito do direito da mulher, mas na maioria das mulheres que não estão numa posição, talvez, como nós estamos aqui, elas precisam de se valorizar, né? Porque se não começar de nós mesmas, esse valor, esse amor próprio, nós não vamos receber isso da outra pessoa. A partir do momento que as mulheres se descobrirem que, se nós dermos as mãos juntas, né, num espírito de colaboração e não de competição, a partir do momento que as mulheres resolverem a comprar só de mulheres, por exemplo, a frequentar lugares e empresas empreendedoras que são mulheres, tornar o conhecimento dos seus direitos universal, porque ainda pouco se fala. Hoje se fala mais, mas ainda é pouco, porque tem mulheres que ainda não sabem, não conhecem. Empresários, de um modo geral, investidores, investir na causa da mulher. Não se tem isso. Quando você fala em criança e adolescente, você tem bastante investidores, negócios de impacto social, empresas que criam a sua responsabilidade social voltado para a criança e para o adolescente, agora para o idoso e para as mulheres. Quando você chega com uma proposta para uma empresa de voltar os olhos para um projeto social cuja temática é cuidar da mulher, parece que você está brincando. No entanto, a mulher é o bem mais precioso que uma sociedade pode ter. Porque é a mulher ainda hoje que é o pilar, é o sustento, no sentido de educação dos filhos, cuidado dos pais idosos. Tinha que mudar, certo? Porque nós estamos falando em igualdade. Mas nós ainda não mudamos. Então ainda hoje a realidade é, a mulher tem olhos de águia, ela tem que olhar para todos os lugares. Quem cuida da mulher está cuidando de toda a família. Então, assim, se todos os olhares de todos os setores estivesse também na mulher, não sou egoísta, eu acho que tem que cuidar da criança e do adolescente, tem que cuidar do idoso, tem que cuidar do indígena, tem que cuidar de todos, mas também o olhar tivesse voltado para o cuidado dessas mulheres, das mulheres, a família estava mais forte, o governo estava melhor, entende? Então, assim, eu sinto ainda como gestora dessa organização uma solidão de apoios, uma solidão de parceiros, uma solidão de políticas públicas, uma solidão como se nós estivéssemos no meio de um oceano com alguns pontinhos
para dar conta de uma multidão de água, sabe? Então, assim, é muito triste a gente ver mulheres tão, né, preciosas se acabando por conta dessa falta de cuidado. E cuidado de todos. O cuidado de todos. A violência doméstica é uma pandemia. Contra a mulher é uma pandemia, só que velada. O programa de Mãos Estendidas, ele vem com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar dessas mulheres, através da convivência num espaço seguro, de escuta qualificada, de trocas, de vivência, de fortalecimento, de conhecimento, porque nós temos o conhecimento como um dos pilares para a vida de qualquer pessoa, especialmente das mulheres, nesse sentido dos seus direitos, né, da defesa, da garantia dos seus direitos. Então, hoje o programa de Mãos Estendidas, ele atende mulheres, não apenas mulheres em situação de violência doméstica, como eu te disse no início, são várias vulnerabilidades sociais e muitas dessas mulheres se descobriram vítimas de violência doméstica no dia a dia conosco, por conta dessa naturalidade de viver uma vida de violência e achar que é normal. Nós temos uma equipe técnica grande para cuidar delas. São propostas assim de realmente de torná-las autônomas, sabe, emocionalmente, de torná-las mulheres pensantes. A gente sempre tem assim um objetivo de trazer para elas que a gente não faz guerra com outro gênero. Então, assim, o papel do Mãos Estendidas vem para fazer com que cada mulher seja a sua própria protagonista de uma história de superação, de sair daquele lugar que ela estava, ainda que seja até um pouco mais suave, não seja tão negro, tão triste, com tanta dificuldade, mas avançar, subir um degrau, subir 2, subir 3. Essa é a proposta do Mãos Estendidas. E aí eu brinco e falo, gente, o sonho de uma mulher, com o sonho de uma mulher, o mundo pode ser mudado. Tá? Então, assim, a partir de mim e a partir de você, eu falo, a partir de vocês, nós vamos mudar a nossa família, nós vamos mudar nossos filhos, nós vamos mudar o nosso contexto, basta você querer. O nosso território, e aí você faz de uma mulher que chega lá tímida, muitas vezes, uma grande líder, entende? Uma grande líder, assim, em potencial, e que talvez ela não mude Ribeirão Preto, mas que ela mude o entorno dela. A gente já conseguiu ganhar aí, né? Saímos no ganho. Então é muito gostoso trabalhar com mulheres. Eu me sinto assim muito privilegiada. E assim, eu brinco, eu falo, quanto mais a gente oferece, estende as mãos, mais a gente aprende, mais a gente enriquece como ser humano, né? Não são valores monetários que eu digo, mas assim, os valores eternos, eles não têm mais como sair da nossa vida enquanto equipe, porque é um aprendizado divino que te faz uma pessoa melhor, sabe? Que te faz uma pessoa... a gente tem sido aperfeiçoada a cada dia com esse trabalho. Nós estamos aqui para isso, para construir famílias fortes, né? Famílias saudáveis. Porque presta atenção, esses filhos que vivem em uma situação de violência doméstica, você acha que eles vão ser o quê? Eles vão reproduzir. Então, é o ciclo. Quando que nós vamos ver isso acabar? Acabar, generosa demais, diminuir, quando a gente trabalhar com todos os atores do contexto, que é o agressor, a gente não gosta de falar agressor, o autor da violência, a sujeito vítima da violência, que muitas vezes não é só a mulher, as crianças, é a mãe que mora junto, é o avô. A gente aqui está falando da violência contra a mulher no sentido da companheira, né? Da cônjuge, da namorada. Mas a gente não pode esquecer que a violência doméstica familiar, ela não se resume só contra a companheira, ou o cônjuge ou a namorada. A violência doméstica familiar, ela vai muito além. É contra a enteada, é contra os pais, no caso a mulher, é contra a irmã, é contra a filha. É
muito mais amplo. Então, esse movimento de nós falarmos, e a gente precisa entregar o recado, se for preciso a gente grita para falar o seguinte: gente, olha para a mulher, porque se a mulher estiver bem, o seu entorno vai estar bem. Aí a economia pública, você vai economizar os cofres públicos com remédio nos postos de saúde, com internações, com consultas, crianças na educação que não conseguem aprender porque estão num ambiente de violência e atrapalha a sala inteira, ninguém anda, ninguém, entendeu? Não sai. Então assim, a segurança, você vai economizar. Então assim, gente, muito importante, a gente precisa ter um olhar afinado, empático, porque se não tiver empatia, não sai, entendeu? Então, empático e para que políticas públicas saiam da letra do papel, venham, se materializem e de fato funcionem. É isso que a gente precisa. O Mãos Estendidas recebe mulheres encaminhadas pela rede protetiva, mas também recebe mulheres espontâneas, né? Espontaneamente. A gente tem uma equipe técnica que recebe essa mulher, faz toda a triagem com ela, a entrevista psicossocial, encaminha ela para psicologia, para a rede, né, da saúde, via de regra sempre é necessário. A gente faz o acompanhamento familiar dessa mulher através dessa equipe técnica, que somos assistente social, advogado, psicólogo, terapeuta ocupacional, orientadora social e facilitadores de grupos, né? E sempre atentos aos nossos objetivos. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo dessas mulheres, com objetivos específicos, que é o que eu disse, é o conhecimento, né? O protagonismo, a autonomia, a questão de despertar talentos e possibilidades para o mercado de trabalho, incentivá-las a transformar a sua história. Isso tudo feito com muita técnica, né? Tudo feito com muita sensibilidade, com muito amor. Eu vejo que a tônica do nosso trabalho é um amor dessa equipe por essas mulheres. Isso faz toda a diferença. A mulher que quiser conhecer, ela vai ser muito bem-vinda. A idade é de 30 a 59 anos de idade, e uma coisa que eu garanto, a gente faz uma pela outra, sabe? É uma equipe a gente tem uma coesão, uma unidade, e a gente pega para mudar a história mesmo. A mensagem que eu deixo é que a mulher, ela é o bem mais precioso que uma sociedade pode cuidar. Eu já falei aqui, não vou ser repetitiva, por que eu entendo que a mulher é o bem mais precioso? Porque a partir dela toda a conjuntura é cuidada, né? E fica bem, se ela está bem, o resto está tudo bem. Dizem que os seres fortes também têm as suas fraquezas, né? Então assim, ainda que a mulher pareça, né, aparenta ser a mulher forte, aquela que pode tudo e consegue tudo e aguenta tudo, nós precisamos de cuidado, né? E quantas mulheres, enquanto a gente não está conversando aqui, está sendo violentada, está sendo machucada, não só no seu contexto familiar, mas dentro das empresas, né, subjugadas muitas vezes, humilhadas. Então assim, vamos aproveitar e perpetuar essa ideia de que a mulher é um sujeito merecedor de ter uma vida sem violência.